Triunfa, estamos aqui por mais uma aula de FVV. E nesse vídeo aqui nós vamos estar falando de sistemas de coordenadas em três dimensões, certo? Isso aqui vai ser importante para a gente entender quando a gente estiver trabalhando com integrais triplas, certo? Bom, as coordenadas cilíndricas, elas vieram a partir do sistema de coordenadas polares, tudo bem? Então, quando a gente tiver a posição de um ponto P aqui no espaço tridimensional, ela vai ser descrita pelo que a gente já conhece, que é o valor de R, o θ, e uma nova coordenada aqui, que vai ser o Z, certo? Então, o Z nada mais é do que essa altura aqui. Agora, as duas primeiras coordenadas que vêm de coordenadas polares, lá no plano x e y, como a gente viu na aula passada, vai ser que o R é essa distância até esse ponto P' aqui, ou seja, a projeção do nosso ponto P aqui no plano x e y, certo? E o nosso ângulo θ aqui vai ser entre o eixo polar aqui x e a reta que liga da origem até o ponto P', certo? Então a gente vai ter aqui o nosso ângulo θ. Da mesma forma que a gente viu lá em coordenadas polares, a gente vai ter que as relações vão ser as mesmas, ou seja, a gente vai ter que o x aqui é o R cosseno θ, o y é igual ao R seno θ, e o z é igual ao z, não muda, mesma coordenada aqui, não tem conversão nenhuma. E o θ, como a gente bem viu antes, é o tangente a menos 1 de y sobre x, certo? Bom, uma outra coordenada que é um pouco mais elaborada são as coordenadas esféricas. O nosso ponto P aqui ele vai ser descrito por uma tripla ordenada que vai ser o ρ, o θ e o φ. Bom, esse ρ aqui, esse primeiro número ordenado aqui, ele vai ser a distância da origem aqui do nosso eixo de sistema tridimensional até o ponto P, ou seja, o ρ é esse carinha aqui, essa reta aqui. O θ, ele é o mesmo ângulo que vem lá das coordenadas cilíndricas, ou seja, o θ é o ângulo entre esse eixo OX aqui e essa projeção da reta que liga o ponto P aqui no plano XY, certo? E finalmente o φ, esse último ângulo aqui, ele vai ser o ângulo determinado entre o eixo positivo Z, esse eixo aqui, e o segmento de reta ao P, ou seja, essa reta que liga aqui a origem até o ponto P. Então a gente vai ter que o φ é esse ângulo aqui, tudo bem? Esse sistema ele é útil para problemas onde a simetria é em relação a um ponto. Quando a gente vai trabalhando com integrais, a gente vai ver que quando a gente tiver simetria, a gente vai comemorar, porque trabalhando com coordenadas esféricas o problema pode ficar muito mais simples. Então, a gente vai determinar algumas relações aqui que vai nos ajudar a trabalhar quando a gente estiver fazendo mudança de variáveis ou vai ter um problema lá em coordenadas cilíndricas, esféricas, para a gente transformar em esféricas, cartesianas, para a gente trabalhar com assimetria. Então, se a gente pegar esse ângulo φ aqui, a gente vai ver que esse ângulo, fazendo algumas relações, é o mesmo que esse ângulo aqui, certo? Então, se a gente pegar as relações de seno e cosseno, a gente vai ter que cosseno φ, ele é o cateto adjacente, ou seja, é essa altura z aqui. Então, a gente vai ter z sobre a hipotenusa, que é definido pelo ρ, certo? Então, a gente vai ter ρ aqui. Isolando z, a gente vai ter que a relação é ρ cosseno φ. Bem, se a gente partir para o seno agora, a gente vai ter que seno de φ, ele é o quê? O cateto oposto, que a gente vai definir essa reta aqui, igual em coordenadas cilíndricas, como R, tudo bem? Então, a gente vai ter o cateto oposto aqui ao ângulo φ, ele vai ser o R, e de novo a nossa hipotenusa vai ser o ρ.
Então, se a gente isolar o R aqui, a gente vai ter que R é igual a ρ seno φ. Bem, lá de coordenadas polares e cilíndricas, a gente sabe que o x é R cosseno θ e o y ele é R seno θ. Se a gente pegar esse R aqui que a gente achou dessa nossa relação aqui em cima e substituir aqui, a gente vai poder determinar os valores de x e y. Então a gente vai pegar aqui o x, substituindo aqui a gente vai ter ρ seno φ cosseno θ, e o y, substituindo o R aqui de cima, vamos ser ρ seno φ seno θ, certo? Então a gente tem essas duas relações para, se a gente quiser transformar em coordenadas cartesianas, aqui. Então vamos ter que o x é igual a ρ seno φ cosseno θ e o y é ρ seno φ seno θ. Quando a gente vê a distância de um ponto qualquer, a gente vai ter que a relação é dada por ρ ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Isso aqui vem lá de GA. Então, se a gente pegar o seno de φ e o cosseno de φ e subtrair, a gente vai ter que seno de φ sobre cosseno de φ vai ser R sobre ρ por Z sobre ρ. E cortando aqui os dois, a gente vai ter que R sobre Z. A gente bem sabe que o R ele é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo bem? Então, lembrando lá do θ, que é uma outra relação que a gente sabe que é a tangente menos 1. Menos 1 de y sobre x. A gente vai ter que o nosso φ aqui, ele vai ser tangente a menos 1 de qual relação? Da relação R sobre Z. Tudo bem? Só que o R a gente sabe que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então a gente vai ter que o nosso φ aqui, ele pode ser encontrado por essa relação aqui. Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre Z. Tudo bem? Então essas são todas as relações de coordenadas esféricas. Então a gente vai ter aqui as coordenadas para a gente achar o x, o z e o r, o x e o y, o ρ, que é dado por essa relação aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, e a gente achar o θ e o φ também. Então, com isso, a gente pode trabalhar com as coordenadas para transformar, para ajudar a gente quando a gente estiver trabalhando com as integrais, tudo bem? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula. Para dúvidas, sugestões, críticas ou observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Até a próxima aula.